Como é que o cara fica grande desse jeito aí? Tem que ter a genética. Tem que ter a genética ou assim, ó, o cara que não tem a genética muito favorável ainda tem como dar um jeito. Conta aí pra nós. Cara, a genética, ela conta pra caramba, né? Não tem como falar que não. A genética, ela é algo que, assim, você conhece um atleta pela sombra, é o que eu falo das pessoas. Eu sou um cara que, ó, se você olhar aqui atrás, é, esse cara aqui atrás, se você for ver, ele tem um formato de ombro, um formato de braço diferenciado. Tanto é que se eu parar aqui, ó, você vai saber na sombra que sou eu. Então, isso é o quê? Isso é um fator genético. Eu tenho esse fator genético de músculos arredondados, de um cara mais puxado pro mesomorfo, mais hipertrofiado, aquele cara com músculos mais densos. Então, assim, sempre chamei muita atenção pela minha estrutura óssea, pela minha largura escapular, né, pelo meu tamanho físico. Então, esse fator genético, ele é uma coisa que é o que eu falo também, né? Existem duas coisas: o fator genético e aquele atleta que não tem genética nenhuma, mas que luta contra a genética dele para ficar bom. Olha que eu conheci um monte de atleta assim, um monte de atleta que tem uma genética péssima, mas que esse esporte é tão louco, cara. Por quê? Porque ele só funciona quando você faz tudo 100%. Quando você faz tudo 100%, ele funciona. Se você fizer 50% de algo desse esporte, você não vai chegar a lugar nenhum. Se eu fizer 50%, eu vou perder para o cara que fez 100 sem genética. Por quê? Porque vão avaliar o físico dele pelo trabalho. Eu vou entrar retido, eu vou entrar com algum talvez uma proporção menor de membro superior para membro inferior, ou alguma coisa do tipo. Por quê? Eu vou me escorar na genética. Assim como aconteceu, por exemplo, com o Ramon, um exemplo disso. O Ramon é um cara que tem uma genética muito privilegiada. E eu acredito que, por exemplo, uma das falhas dele há pouco tempo atrás, de ter perdido um pouco do reinado dele, mas eu acredito que ele vai voltar com tudo isso, é ter acreditado demais na genética dele. E ele começou a perceber que ele tem que trabalhar essa genética e não pode deixar acreditar só na genética. Ele tem que acreditar no trabalho junto com a genética. Então, isso faz do cara ter um físico diferenciado, seja ele atleta de palco ou não. A genética, Bruno, eu sempre falo, né? É como se tu tivesse um pitbull e um caramelo. Os dois são cachorros, porém genéticas diferentes. O caramelo pode ficar musculoso igual um pitbull, só que ele tem que fazer 4, 5 vezes, comer 4, 5 vezes muito mais e fazer muito mais musculação, né? Levando isso pra musculação. E o pitbull, sem fazer nada, ele vai ser forte e musculoso. Então, pra mim, essa é a diferença da genética, né? Como tu falou, tu tens que lutar contra a tua genética muitas vezes, né? E, como diz aqui, a Mas se gente o pode pitbull usar também também aquela... ficar sentado no sofá, se o pitbull também ficar sentado no sofá, ele vai perder aquela massa muscular e o caramelo vai passar ele, meu velho. Exatamente. Mas tem o Entendeu? cara que tem Essa que é a facilidade. questão. É essa que é a questão do cara lutar contra a genética. Ele tem que entender. Por exemplo, eu vou olhar e vou ver, pô, esse cara tem mais peitoral do que eu, esse cara tem mais ombro do que eu, a linha dele é uma linha diferenciada. Mas peraí, meu velho. Eu vou fazer 2, 3 repetições a mais que ele. Eu vou comer 2, 3 refeições a mais que ele. Não é eu vou tomar mais coisas que ele. Porque esse esporte tem uso de ergogênico? Existe uso de ergogênico, é óbvio. Seria hipocrisia falar que não. Mas o que você faz com ergogênico é aquilo que vai diferenciar, não é o que o ergogênico faz com você. Tanto é que eu sou muito da seguinte teoria: o pouco faz milagre quando você faz muito. E eu também, não sei se tu compartilha dessa ideia, mas eu acho que o ergogênico é a cereja do bolo. Muita gente pensa, é anabolizante, é um anabolizante. O ergogênico é a última coisa pra mim. Primeiro de tudo é o treino e a dieta. Depois, se tu não caprichar no treino e na dieta, eu, nesses anos que eu competi e tudo mais, hoje eu, né, parei há muito tempo, voltei, fiz a minha última competição ano passado, mas tô meio largado aí, só porque esse pessoal que toma muita coisa, geralmente não tem um físico legal, porque o cara toma muito, toma errado, fica retido, às vezes toma sem conhecimento, né, que é muito bom, até tu podia falar da tua consultoria também, né, é bom tu ter um coach, porque tem gente que usa o mesmo éster, aí eles ficam competindo entre eles, então não dá o mesmo resultado que era para dar, né? Exatamente, cara. Tanto é que se fosse tão fácil, tinha um monte de monstro andando por aí, né? E o que mais a gente vê nas academias são os caras que tomam coisa pra caramba e não saem do lugar. E aí os caras chegam pra você e falam assim, pô, cara, me passa o segredo disso aí. Entendeu, cara?
como se fosse uma receita de alguma coisa, como se eu passasse aquilo que eu fiz para ele, fosse dar resultado. Só que os caras não sabem o que eu faço aqui todos os dias. Eu tenho um centro de treinamento na minha casa. Um garoto, quando ele ganha um presente do pai, por exemplo, o que ele faz? Ele vai lá e compra um PlayStation. Por quê? É o que traz alegria para ele. Eu trabalhei a minha vida inteira e eu ia comprando uma máquina, eu ia mexendo em algumas coisas, eu fui fazendo, tanto é que as máquinas que eu tenho aqui, mais ou menos umas 60 máquinas, foi eu que fiz na mão. Eu que fui numa fábrica aí no sul, no Paraná, na verdade, e fiz umas máquinas, ofereci uma grana para o cara e perguntei para ele se ele poderia fazer dessa grana, transformar em ferro e eu pudesse mexer essas máquinas. E eu fui lá, em cima da biomecânica, que eu sempre estudei a vida inteira, sou mestrado em educação física, formado há mais de 20 anos, então eu tenho uma noção muito grande de biomecânica, uma noção muito grande de fisiologia do exercício, de exercício aplicado à musculação, de direcionar para o grupo treinado, porque não é só você treinar, não é só você ter uma máquina, é você saber a máquina que você está treinando. Tanto é que tem máquina específica que você consegue trabalhar ela muito de forma isolada. Não dá para você isolar totalmente o grupo, mas você consegue fazer isso. Eu sempre fui tarado por isso. Então, quando eu digo que esse fator essa coisa, essa tara por musculação, não é só você treinar, não é só você levantar peso, vai muito além disso. É você moldar o teu físico, é você, no momento de tristeza, você, por exemplo, como ontem, você sabe o que aconteceu comigo ontem? Ontem eu tive um acidente de automóvel e minha cabeça estava a mil. Se eu não tivesse descido para treinar, eu não estaria bem de cabeça, não conseguiria dormir direito. Então, como voltando no assunto, o garoto ele vai lá e compra o PlayStation. Eu não. Eu investi minha vida inteira em máquinas de musculação. E as pessoas enxergam o quê? As pessoas começam a enxergar que aquilo que tu vive é o que tu prega, que é verdade. Então, não é que eu seja mais inteligente do que alguém. Eu sempre mostrei para as pessoas aquilo que eu vivo. E não tem como você esconder. É um Big Brother da vida real, meu velho. Porque as pessoas vão estar... Eu vou estar sempre falando daquilo. Eu vou estar sempre vivenciando esse meio. Então, pessoas passaram e foram embora. E outras ficaram. Como, por exemplo, Fernando Sardinha, Fernando Maradona, Valdemar Guimarães, Fernando Marques, Paulo Musi, Eduardo Correia. Então, uma galera que é da minha época, que são os caras que ficaram porque realmente vivem isso, cara.